Bom, eu sou o Sérgio. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Primeiramente, com uma pergunta: o que você entende sobre a sua própria inteligência emocional? O que você concerne como inteligência emocional? É você achar que tem o controle das suas emoções, que é controlar as circunstâncias através disso? Mas eu digo que é algo muito mais simples do que a gente imagina. A inteligência emocional é você encarar as mesmas situações reagindo de forma diferente, ou seja, você percebe uma situação acontecendo quase que da mesma forma, deliberadamente, mas você se coloca no estado de observador, entendendo que a sua reação é muito mais importante do que o ato de tentar controlar a sua emoção. A gente não controla as nossas emoções. A gente adiciona um comportamento frente à reação exposta. Ou seja, você pega o mesmo contexto, só que transponde para a sua reação com o que está acontecendo à sua volta. Você não vai reagir com raiva, você não vai agir prematuramente, impulsivamente, com desdém, com apatia. Você vai reagir de forma neutra. Porque o entendimento maior sobre os acontecimentos não é a forma como eles nos atingem, mas é como interpretamos através dos nossos juízos internos. Se você tem um juízo fortemente ligado ao que você não controla mais, a forma como você reage às coisas, você começa a ter uma perspectiva totalmente diferente, independentemente do que esteja acontecendo à sua volta, porque o caos ele está meramente exposto para você ter a chance de ressignificar a forma que você reage às coisas. E quanto mais calmo, mais sereno e mais imparcial você se coloca numa conduta mais neutra, você consegue ministrar toda a sua volta de uma forma muito mais lúdica do que o normal. E as pessoas vão perguntar a você o porquê, por que você consegue reagir dessa forma diante de um caos que as outras pessoas entram em desespero. Porque o desespero por si só é um desvelamento de como as outras enxergam uma situação. Muitas das vezes pelo que é negativo. Porque em uma estrutura de sobrevivência no passado, isso funcionava muito bem. Por que a gente tende a pensar tanto no negativo? Porque o negativo é igual à sobrevivência. Foi dessa maneira que a nossa espécie conseguiu evoluir. Tendo uma construção de pensamentos negativos, simplesmente por um estado de sobrevivência. Mas como que isso se aplica ao mundo de hoje? Ser negativo o tempo todo simplesmente por um estado de sobrevivência não coexiste mais com a atualidade. Porque se você for parar para viver apenas nesse paradigma de sobrevivência, a desconstrução vai ser tão grande que você não vai viver a sua vida com o maior potencial. Você não vai conseguir libertar o seu estado de criador, que é justamente você entender, não é o mundo que faz aquilo que você é, você que faz algo com o mundo. Porque o mundo é uma versão estendida sua. E se você parar pra pensar, tá bom, se o mundo é uma versão minha que está do avesso, por que eu ainda aceito estar nessa realidade? Por que eu ainda aceito estar na escassez, estar na pobreza? Eu não digo pobreza só de um aspecto material, mas moral, moralista da coisa. Talvez a meritocracia em relação a você entender que você tem méritos a si próprio, não com o mundo, mas com você mesmo, e construir suas virtudes em cima disso, tanto de uma prevalência à temperança, de entender que a construção de bom caráter é a única riqueza que fortalece as nossas experiências de mundo. Então, se a gente for pegar um conceito básico de como a gente foi instruído a viver a vida através da sociedade, a gente não está vivendo a nossa vida.
A gente está vivendo alguma coisa que não é nossa, mas que é do mundo externo e para o outro, mas não para nós. Se o mundo é uma coisa abstrata que nós criamos para ter alguma condição de como a gente está transitando por essa realidade, talvez de formas aleatórias, e você nem se para questionar o porquê que você faz certas coisas, porquê que você segue determinados padrões e fica ainda ruminando e contando as mesmas histórias para você mesmo, é porque você não consegue criar uma autoimagem sobre si próprio em relação ao que você quer ser diante do mundo. E depois que você parar para refletir através do silêncio, através da quietude mental, você vai conseguir pescar essas respostas que estão todas aqui dentro de você. O tempo todo, o tempo todo. As respostas estão dentro de você mesmo. Mas a questão é, o excesso de ruídos externos atrapalha isso, atrapalha essa autorreflexão. Por isso que é importante você criar um hábito de meditação, não digo só do aspecto de ficar parado numa posição, tentando controlar o que você pensa, o que passa pela sua cabeça nesse momento, mas não é isso. Meditação é você ficar num estado de transe semi-acordado, onde as ideias fluem, o seu passado flui, e você não fica preso ao que você acha que é como você pensa e a como você transfere esses pensamentos para a realidade. Se perguntando por que as coisas dão errado para você, é através da meditação e do silêncio que você vai entender porque as coisas estão dando errado para você. E você vai falar, meu Deus do céu, a solução esteve aqui o tempo todo, porque ela sempre está. Mas a questão é desligar um pouco as ventoinhas do nosso sistema dopaminético que está sempre buscando nessa topografia fásica o tempo todo, de prazer e desvinância e prazer o tempo todo, que a gente não consegue criar um consenso maior sobre as coisas. Então pare para refletir, use a sua mente como uma construtora, porque a ansiedade dosada ela é construtora, mas o inverso também é destrutivo. Não fique no passado. O passado é o seu livro, o estúdio, mas não fique preso a ele. O futuro é a mesma coisa, é uma projeção da sua mente, não existe. Mas se você for sempre ficar preso a essas duas polaridades, passado de uma forma estudantia e o futuro de uma forma visualizável, da qual você hoje no presente constrói o alicerce, vai construindo as camadas da sua casa, que nada mais é uma analogia às suas metas. O alicerce é você pensando e as paredes que são levantadas são suas metas sendo construtivamente sendo conquistadas. Porque você entendeu que a vida ela não é um jogo, mas você pode gamificar certas coisas através dela, através de como você pensa. O mindset, que é a mentalidade, quando ela se transfere para algo sólido, que faz sentido para você, você vai encontrar êxito. Não apenas ambição, mas uma obsessão na qual você consegue saudavelmente manipular de forma correta e chegar naquele objetivo. Por mais que leve tempo demais do que o suficiente para você entender que vai chegar de uma forma ou de outra, do ponto A ao ponto B. Mas nessa transgressão vai haver obstáculos. E não é o obstáculo do ponto positivo, do ponto negativo da coisa. Mas obstáculos para você ir pulando eles e evoluindo. E evoluindo. Eles não se tornam mais difíceis, é você que consegue encontrar facilidade em atravessá-los até chegar no ponto B. Se tiver C, D, segue sucessivamente. Mas segue em frente. A vida, ela é expansão. Não se questione o porquê as coisas dão errado para você, mas se faça a seguinte pergunta: por que eu ainda estou resistindo à minha expansão? Somos seres de expansividade. A vida nos mostra o tempo todo que a gente precisa evoluir.